Olá, o objetivo da aula de hoje é aprender a fazer o cálculo da reatância síncrona do alternador síncrono trifásico. Antes de mais nada, nós devemos conhecer as curvas características do alternador. São elas a característica vazio, ou também chamada de curva de magnetização, e a característica de curto-circuito. Nós faremos o cálculo da reatância síncrona a partir destes ensaios. A característica vazio é uma característica que a gente obtém quando a gente aciona o alternador sem nenhuma carga. Então, a gente aciona ele sem carga e com velocidade nominal. Por exemplo, uma velocidade de 1800 RPM, obtida aqui com uma máquina primária. A gente aumenta gradativamente a corrente de excitação, ou seja, a corrente de excitação é uma corrente do tipo DC. Então, a gente vai alimentar o enrolamento de campo, ou seja, o enrolamento do rotor, com uma corrente contínua. Então, a gente vai aumentando gradativamente esta corrente, partindo do valor nulo e medindo os valores de tensão induzida aqui na armadura. A gente mede a tensão terminal. Uma maneira de medir a velocidade nominal da máquina em de 1800 RPM aqui no eixo é se a gente medir a frequência da tensão. Se a nossa máquina tem 4 polos e a velocidade nominal é de 1800 RPM, essa frequência aqui será de 60 Hz. O objetivo, então, será traçar essa característica vazio com os resultados do ensaio. A tensão induzida do alternador em função da corrente contínua, que é a corrente que está alimentando os enrolamentos do circuito do rotor. Então, a ideia aqui é que eu tenho uma curva que inicialmente parte de um valor não nulo, uma parte linear e uma parte que não é linear, que tem a saturação. Fica evidente, então, que o ponto correspondente ao valor nulo de corrente de excitação evidencia a presença de um magnetismo residual, ou seja, existe um pequeno valor de fluxo magnético proveniente das magnetizações anteriores da máquina e que também já é capaz de induzir uma força eletromotriz na armadura quando o alternador é acionado pela máquina primária. E depois de um certo valor de corrente de excitação, as variações de tensão induzida elas não são mais tão significativas, evidenciando a saturação do circuito magnético do alternador. A característica de curto-circuito é a segunda característica que a gente vai obter com o ensaio. Para fazer esse ensaio, a gente também vai acionar o alternador com a velocidade nominal e a gente vai medir as correntes no terminal da armadura do alternador com esses terminais em curto-circuito. A gente vai aumentar gradativamente a corrente de excitação, partindo também do valor nulo, medindo o valor da corrente de armadura. A gente vai aumentar essa corrente até chegar no valor nominal da máquina, ou seja, o valor indicado no dado de placa para corrente alternada. A característica que a gente obtém com curto-circuito é uma característica linear, a corrente da armadura em função da corrente de campo, que é uma corrente DC. Também fica evidente nessa curva o magnetismo residual, já que essa curva não parte do valor zero. E o trecho linear da curva se prolonga a valores de corrente de excitação superiores aos vistos na característica vazio, ou seja, a saturação do circuito magnético ocorre para correntes de excitação mais elevadas. Isso é claro, porque quando a gente tem a característica de curto-circuito, a corrente que a gente chega aqui para atingir a corrente nominal de armadura é uma corrente muito menor em relação quando a gente compara com aquela curva de magnetização. Além disso, a característica de curto-circuito é utilizada para fazer a obtenção da impedância síncrona do alternador. Então, a gente utiliza as duas curvas, tanto a de curto-circuito quanto a vazio, para fazer o cálculo. Então, o nosso objetivo será calcular a reatância síncrona com o resultado dessas duas características, tanto do ensaio a vazio quanto a do ensaio de curto-circuito. Então, percebam que no eixo X eu tenho em comum a minha variável corrente de campo. Então, para a gente calcular a reatância síncrona, a gente tem que se lembrar que no ensaio de circuito aberto, a gente vai aqui fazer um circuito equivalente monofásico, para entender o que acontece no circuito aberto. A gente já acionou a máquina primária com uma velocidade nominal, a gente coloca a tensão de corrente contínua aqui, certo? Então, a gente tem uma fonte DC de tensão. O que limita essa corrente vai ser a resistência de campo do circuito do rotor. Essa corrente de campo, a gente consegue variar em função da variação desta tensão, e a gente mede essa corrente.
Quando a gente não coloca carga no terminal da máquina, significa que a corrente de armadura vai ser zero, independente do valor da tensão induzida. Conforme a gente vai aumentando o valor dessa corrente de campo, como a gente já tem a velocidade nominal imposta pela máquina primária, essa tensão induzida também vai variar o seu valor. E acontece que a tensão medida nos terminais da máquina, como não vai existir queda de tensão na impedância síncrona, que é a resistência da armadura mais a reatância síncrona, a queda de tensão sobre estes elementos é zero. Logo, a tensão induzida vai ser igual ao valor medido por um voltímetro, por exemplo, conectado. Já no ensaio de curto-circuito, a gente vai colocar em curto os terminais da máquina. Significa que a gente vai ter sempre 0 volts aqui, independente da condição de tensão induzida. Essa tensão induzida, novamente, a gente já tem a característica obtida pelo ensaio a vazio. Então, a gente obteve a curva do ensaio a vazio, só que agora a gente vai aplicar um curto na máquina. Evidentemente que essa corrente de campo tem que começar do valor zero, certo? Porque a gente não pode colocar uma tensão elevada e aplicar um curto. Então, a gente vai medir, a gente vai aumentar esta corrente de campo em função da corrente de armadura. A gente vai medir essa corrente de armadura. Se a gente conhece a tensão induzida pelo ensaio a vazio e a corrente em função da corrente de campo pelo ensaio de curto-circuito, a gente consegue calcular o valor da impedância, o módulo desta impedância síncrona, que nada mais é que a tensão para um ponto conhecido de corrente de campo e dividido pela corrente, pelo módulo da corrente de armadura, que a gente também conhece por causa do ensaio de curto-circuito, em função da corrente de campo. A gente calcula essa impedância. Se a gente já tem o valor conhecido para a resistência da armadura, a gente consegue calcular a reatância síncrona da máquina. Como que a gente faz isso, então? Então, para a mesma corrente de campo, IF, a gente conhece o módulo da tensão induzida, EF, e a gente conhece o módulo da corrente IA. Então, basta calcular o módulo da impedância do circuito equivalente com essa equação, e conhecendo o valor da resistência da armadura, a gente consegue isolar o termo da reatância síncrona, em função da impedância e da resistência da armadura. Por exemplo, a gente consegue representar a reatância síncrona também naquela mesma curva onde a gente colocou a característica de circuito aberto e a característica de curto-circuito. Então, a reatância síncrona ela é constante na parte da curva em que a minha característica de circuito aberto é linear e ela vai decrescer, ou seja, vai diminuir conforme o aumento da corrente de campo aqui, porque existe a saturação na característica de circuito aberto. Então, para um determinado valor para a parte constante aqui de reatância síncrona, não importa o ponto que eu pegue aqui de corrente de campo, porque eu vou ter sempre o mesmo valor na minha reatância síncrona não saturada. Mas quando há saturação, a variação aqui para diferentes pontos de corrente de campo vão existir diferentes valores de reatância síncrona. Então, por exemplo, eu tenho aqui a característica de circuito aberto e a característica de curto-circuito da máquina. Tem as tensões de linha, ou seja, tensão em corrente alternada aqui, e as correntes de linha em corrente alternada em função da corrente de campo, que é uma corrente contínua. Então, essa característica aqui foi obtida pelo ensaio de curto-circuito e esta outra característica foi obtida com o ensaio de circuito aberto. Se o meu gerador ele é ligado em Y, consigo então, a partir dessas características, calcular a reatância síncrona saturada e não saturada desse gerador. Só que tem que se observar o tipo de ligação do alternador. Lembrem-se que aquelas equações anteriores são válidas para o circuito equivalente monofásico. Então, a tensão de linha eu tenho que dividir por raiz de 3 para ter o equivalente monofásico, enquanto que a corrente de linha é a mesma que a corrente de fase. Eu conheço a resistência da armadura, é 0,2 ohms por fase. Então, como que eu faço o cálculo? Então, por exemplo, se eu estou pegando a parte da curva que não tem a saturação, eu estou pegando o ponto aqui de 0,5 amperes de corrente de campo, 1.800 volts de tensão de linha, aproximadamente, e para essa mesma corrente de 0,5 amperes de corrente de campo, eu vou pegar o valor de 70 amperes
para a corrente de linha. Como o meu gerador está ligado em Y, eu vou dividir essa tensão, o ponto que eu peguei da curva, por raiz de 3. Vai me dar aproximadamente 1039,23 volts. A corrente da armadura vai ser a mesma que a corrente de linha, 70 amperes. A impedância aqui obtida vai ser 14,84 e considerando a resistência de armadura de 0,2 ohms, eu consigo calcular a reatância síncrona. Como a resistência da armadura é muito pequena, a diferença entre esses dois valores, reatância e impedância, é muito pequena. Agora, no exemplo com saturação, vou pegar um ponto da curva onde, na característica de circuito aberto, eu estou no ponto de saturação, por exemplo, a corrente de campo de 3 amperes, com a tensão de linha de 4.800 volts e a corrente de linha de 340 amperes. Como o meu gerador está conectado em Y, né, então a tensão por fase é dividido por raiz de 3 e a corrente é a mesma, que é a corrente de linha. Calculando aqui a impedância, dá uma impedância bem menor na característica de reatância saturada. Novamente, se eu calculo a reatância síncrona, aqui o valor vai ser, comparação vai ser bem pequeno entre as duas, porque a minha resistência da armadura é quase nula. Agora, o que acontece quando o meu gerador é ligado em delta? Então, eu peguei a mesma curva, só que agora o meu gerador, digamos, ele não era ligado em Y e sim em delta. Como que seria o procedimento para efetuar os cálculos? Então, são os mesmos pontos eu pego no exemplo, sem saturação e com saturação. Então, a modificação é que agora, como ele está ligado em delta, a tensão de fase é a mesma que a tensão de linha. Então, a tensão de linha é 1.800 volts e a tensão de fase também vai ser 1.800 volts. Já a corrente de linha 70 amperes. Eu quero o circuito equivalente monofásico. A corrente na armadura será dividida por raiz de 3. Então, vai me dar 40,415 amperes. A impedância síncrona aqui nesse exemplo ficou maior. Ficou 44,538 aqui, 538 ohms. Reatância síncrona vai ter um valor muito menor, porém a diferença aqui não é nem perceptível por causa do valor da resistência da armadura muito pequeno. No exemplo com saturação, os mesmos pontos foram extraídos da curva e novamente a única diferença é que eu divido por raiz de 3 a corrente, enquanto eu mantenho a tensão constante, já que o meu gerador está ligado em delta. Minha reatância síncrona, o resultado final aqui deu 24,452 ohms. Obrigada, pessoal!